Falar, galera, do oitavo ano. Vamos falar um pouco sobre como a gente planejar uma cidade para que ela tenha um plano energético que seja sustentável para o local onde você mora. Por exemplo, a gente já vem falando muito em energia, né, que é o nosso último capítulo do livro, né? E aí a gente tem que mostrar para vocês como é que se faz um plano de desenvolvimento energético para determinado local. Cada local, cada habitat tem as suas características. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar levantar dados de determinado local para que a gente possa fazer daquele local um desenvolvimento sustentável, quer dizer, a gente vai utilizar a energia, como a gente vem falando o tempo todo, e, ao mesmo tempo, não causar um dano muito grande ao local. Não fazer com que aquele local também seja um local onde haja degradação. Hoje em dia, no mundo todo, o que se pede é para ter desenvolvimento com segurança, desenvolvimento com diminuição das queimadas, desenvolvimento com diminuição da poluição. Então, esse plano aqui que a gente vai tentar explicar para vocês é como se a gente fizesse na nossa cidade, em Olinda, em Recife, para a gente ver Paulista, para a gente ver mais ou menos o que, é que a gente poderia utilizar, o que é que tem de mais forte aqui, para a gente poder fazer um plano e implementar isso. Então, quando a gente elege alguém, lembra, a gente já falou sempre sobre isso, a gente tem que ter ideia do que essa pessoa pensa sobre o que é uma cidade, como planejar, né? A questão do lixo, a questão da energia, a questão do espaço urbano das pessoas, a questão da moradia. Então, tudo isso passa pela área teoria dos livros. Poxa, professor, por que, que eu estou aprendendo essa questão de energia? Não é, eu já falei para vocês, não é simplesmente a gente ensinar a vocês uma fórmula de física para você resolver uma questão. É importante também que a gente insira você, enquanto cidadão, nas questões que mexem o nosso dia a dia. Não adianta você saber todas as fórmulas da física, mas em contraponto, você não entender nada de como se faz um planejamento para se implantar uma questão energética. O que a gente vai tentar primeiro decifrar é qual é a matriz energética mais importante. A matriz energética, como você está vendo aqui, são um, um conjunto de todas as energias que a gente produz e podem, claro, ser consumidas. Então, aqui você tem um monte de exemplos: petróleo, energia atômica, hidrelétrica, gás, carvão. Cada energia que a gente está vendo aqui é uma energia de modo sustentável para aquele local. Então, veja, mesmo que eu tenha a energia disponível naquele local, mas será que para aquele local, aquela energia que tem lá, ela não pode também degradar o meio ambiente? Então é aí que a gente vai ter que repensar essas coisas. Qual é a energia que a gente vai utilizar para cada região? Cada região tem suas características. Cada região tem seus caminhos próprios, nos quais a gente vai ter que avaliar isso. Por que danado a gente forma engenheiro? Por que a gente forma biólogo? É para estudar o terreno, é para estudar o meio ambiente. Professor, alguém que se forma em história tem alguma coisa a ver com isso? Tudo a ver com isso. Um cara que se forma em direito tem a ver com isso, tem a ver com isso, que ele tem que saber se aqueles locais ali, o advogado, ele tem que saber que aqueles locais estão livres para que se possa implementar algum tipo de energia. Porque, senão, a população pode colocar o governo na justiça com relação à degradação do meio ambiente. Então, tudo está, ó.
interligado. Então, para a gente criar um plano para se tornar uma energia sustentável, nós vamos primeiro entender o que a gente tem disponível, o que é importante para aquela área, cada um possa dar a sua opinião, beleza? Tranquilo? Você está com um monte aqui, ó. Energia eólica, energia solar, todas as energias estão juntas aqui, ok? Se eu tenho uma matriz, por que quer dizer uma matriz? Matriz é aquela que produz. Se eu tenho uma matriz energética, uma matriz de energia que tem disponível no local, a energia disponível na matriz, ela é transformada, ela é distribuída e depois ela é consumida. Transformada, distribuída e depois ela é consumida. Porque eu preciso jogar essa energia num ambiente onde eu tenho indústrias para consumir essa energia. Eu vou consumir uma energia no local de acordo com a energia que foi distribuída. Vai ser uma grande produção, vai ser uma pequena produção, então a gente vai ter que saber quanto de energia vai produzir e quanta energia será consumida. Beleza? E aí, lembra, eu não estou falando aqui ó, de energia renovável e não renovável. Estou dizendo que existem vários tipos de energia disponíveis. Aí, essa energia vai ser transformada, essa energia vai ser distribuída, essa energia vai ser consumida, e eu vou querer saber, ela é fonte renovável, ela é fonte não renovável? Vai ser de acordo com a disponibilidade do local. Tranquilo? Qual é a importância? Poxa, nem se fala. Nem se fala. A importância é que essa parte da matriz energética é ela quem vai me dar o rumo do planejamento que eu vou fazer, que nós vamos fazer na cidade. Então, se você é engenheiro, se você é bióloga, se você é advogado, eu vou lhe dar um plano de formação de uma energia sustentável, você vai analisar e vai dizer, poxa, essa energia aqui vale a pena a gente colocar, porque nem vai degradar muito o meio ambiente e vai ter uma disponibilidade maior. Porque aqui, ó, eu tenho que contar também com os menores custos possíveis e que seja ambientalmente sustentável. Então, nós vamos fazer juntos um planejamento para uma cidade, e essa cidade será oferecida para ela um tipo de energia e você vai analisar se essa energia para aquele local é ideal e se ela não vai degradar o meio ambiente. Então, vamos fazer isso aí juntos. Vamos pensar juntos aí. Em um local onde tem uma energia sustentável e essa energia sustentável também vai ser economicamente sustentável. Olha para aí que legal. E socialmente sustentável. Por que socialmente? Para manter aquela população sem sofrer nenhum dano. Porque se eu acabar com um tipo de cultura daquele local, eu estou socialmente fazendo com que aquela sociedade ela se dissolva, desapareça. Então, quando você coloca uma hidrelétrica, por exemplo, numa cidade que tinha lá os seus índios, por exemplo, sua comunidade indígena, sua comunidade quilombola de negros, eu estou, de certa forma, despendendo, tirando uma cultura, talvez até centenária, naquele local. Então, estou falando de energia, mas eu estou colocando vocês aí dentro de todas as ciências que existem. Por isso que nunca diga, eu estou estudando isso aqui, mas não vou usar isso para nada. Veja que a gente está estudando física, a gente está estudando fórmula, e agora a gente está estudando as fontes renováveis, as fontes não renováveis, a forma sustentável. Nas aulas passadas a gente viu isso aí, a gente viu biodiversidade. Quanto mais biodiversidade tem um país, maior será os seus meios de produção de energia, a disponibilidade de vento, a disponibilidade de água, a disponibilidade de ondas. Isso tudo faz uma diferença no nosso país. Nosso país é muito diverso. A gente não pode ficar bitolado
somente a um tipo de disponibilidade energética, a um tipo de matriz energética. A gente, nós, enquanto estudantes, enquanto cientistas são aqueles que estudam ciências. Pode ser ciências políticas, pode ser ciências agrárias, pode ser ciências sociais, então tudo é ciência. Então você, quando estiver fazendo sua faculdade de computação, você pode desenvolver um programa para implantar em determinadas cidades. E aí você pode vender esse plano. Então, ó, eu estou colocando todo mundo dentro do mesmo assunto. Vê? Quem faz direito, quem faz história, quem faz medicina. O que tem a ver, professor, medicina com matriz energética? Se você quiser implantar, por exemplo, uma matriz energética nuclear, eu tenho que ter um parecer da medicina nuclear para indicar que aquele local ele não vai atingir as células, vocês sabem muito bem, que uma pessoa ela não pode ficar exposta a raios. Por exemplo, uma mulher grávida ela não pode ficar exposta a raio-x porque ela pode modificar as células dela e do bebê. A gente só pode tomar mais ou menos 2 a 3 tomadas de raio-x para não alterar as nossas células. Então, veja, uma energia atômica, uma energia nuclear, quando ela for implantada, eu vou precisar de médicos para me dizer e para ficar de plantão monitorando essa questão da emissão de energia nuclear. Quando a gente vai tirar raio-x, por exemplo, o cara que tira o nosso raio-x, ele fica atrás de uma porta, sei lá, uma redoma de chumbo, e a gente só vê o olho dele aqui, ó. Porque ele fica ali exposto o tempo todo a raio-x. Se ele ficar exposto o dia todinho, tanto é que ele só trabalha, parece que é 4 horas por dia. Enquanto os trabalhadores normais trabalham 8, quem trabalha com radiologia trabalha só 4. Por quê, professor? Porque a energia que é emitida para ele pode modificar as células dele. E ele aí pode desenvolver câncer. Tá certo? Então, veja, quanto a gente está aprendendo de que uma matriz energética ela precisa ter todo um aparato para que possa ser desenvolvida. Não é de uma hora para outra. Tá certo? Não é de uma hora para outra que se faz essas definições. E aí eu estou explicando para você não ficar fechado no seu mundo. Ah, eu vou fazer computação, eu só vou mexer com números aqui, não tem nada a ver com o clima, não tem nada a ver com a energia. Você tem tudo a ver. Tudo depende da pesquisa que é desenvolvida. Por exemplo, você vai fazer computação e pensa em fazer jogos. Você precisa saber de história, porque quando o cara faz aqueles jogos de guerra, o cara precisa ter um pouquinho de história para saber que país brigou com qual país. Para quando ele colocar no jogo, quem estiver jogando está sabendo que ali tem um pouquinho também de história. Beleza? Tranquilo? Então lembre-se disso. Não estuda uma coisa só, porque tudo está interligado. Beleza? Aí você me perguntaria, sim, professor, tudo bem, a gente vai implantar, mas qual é a melhor fonte energética? Assim como não existe o mais bonito, o mais perfeito, o mais inteligente, não existe melhor fonte energética. Por que não existe? Porque você tem que ter uma visão crítica com relação a isso. Eu não sei qual é a melhor fonte energética, porque eu não conheço o lugar, eu não sei quanto vai gastar, eu não sei se eu tenho engenheiro para isso. Então, tudo isso pesa na hora que eu for escolher a fonte energética. O que eu vou fazer é utilizar aquilo que o país dispõe. Poxa, já fica falando o tempo todo sobre isso. Nosso país é um país que o tempo todo ele está somente focando na energia elétrica vinda das usinas hidrelétricas e a gente está ficando muito para trás com relação a outras fontes, principalmente o quê? Eólica, dos ventos e a solar. Veja, Brasil, maior oferta de hidroeletricidade, porque possui a maior rede fluvial do mundo. Se eu tenho uma maior rede de rios, eu vou fazer primeiro hidroeletricidade, usinas hidrelétricas. Só que, os biólogos começam a pensar, os geógrafos começam a pensar e dizer que os rios estão
se acabando. As cidades estão sendo criadas em cima dos rios e os rios estão desaparecendo. Como assim, professor? Por exemplo, aqui na nossa Olinda, aqui na avenida que circunda perto do colégio, tem a PE15. Quando chove, a gente tem uma área, que é a área do sinal que entra para a escola, para a avenida da escola, que fica inundada, porque ali naquele local era, embaixo do viaduto, era um local onde tinha um rio. Se eu não me engano, era o Rio das Tripas. Se ali tinha um rio, uma rede fluvial, ela também ia contribuir para aumentar o leito de um rio e, consequentemente, aumentar a vazão da água caindo sobre os motores para gerar eletricidade. Se eu perco esse rio, eu vou perder força para que gere eletricidade lá em São Francisco, porque ela vem de lá, tudo vem de lá. Todos os rios são interligados um ao outro. Para você ter ideia, as fontes desses rios que a gente está falando, todas são de água cristalina. Mas quando chega e passa na cidade, acabou. Quando você chega no centro da cidade, a cidade do Recife, não é toda cheia de rios. Para você ter ideia, aqueles rios ali eram limpinhos, lindos. O pessoal tomava banho naqueles rios. Então, quer dizer, se eu estou perdendo esses rios para gerar eletricidade, nós, temos que repensar a eletricidade, porque eu não tenho que pensar a eletricidade daqui a um ano, não. Eu tenho que pensar daqui a 10, 20 anos, que é como é que pode fazer para que a gente mantenha a chamada energia sustentável. Quando falo em sustentável, sustentabilidade, eu tenho que levar em consideração tudo ao redor. Beleza? Tranquilo? Planejamento energético. Eu já vi que não existe matriz energética unitária. Eu vou estudar o tipo de local e vou ver a disponibilidade. Só que, apesar do país, já falei, apesar do Brasil ter uma rede danada de rios, a gente tem que lembrar que o meio ambiente da gente está sendo degradado. Se o meio ambiente da gente está degradado, a gente está perdendo quantidade de rios que vão para aquele local. Fora que, além disso tudinho, tem gente tirando clandestinamente água dos rios. Rios que passam em fazendas de pessoas que têm muito dinheiro, eles estão colocando bombas e puxando água para as suas fazendas. Isso também diminui a sua fluência indo para os rios. Planejamento energético, ponto. É aqui que a gente vai começar a pensar, vocês e eu, juntos, nós, todos. Fator crucial. O que é um fator crucial? Quando a palavra fala crucial, é um fator importante, o fator mais importante. O fator mais importante aqui, ó, veio, contabilizar as disponibilidades dos recursos naturais existentes. A gente vai chegar e ver naquele ambiente qual é a disponibilidade dos recursos naturais. Bom, no Brasil a gente viu que tem recurso natural como é rio, tem muito rio. Vamos supor que tem muito vento, vamos supor que tem muito sol. Aí depois disso, depois de feita essa análise, você vai ver qual é a facilidade de acesso ou abundância de recursos energéticos. Até então, há 50 anos atrás, nós pensávamos, vamos fazer usina hidrelétrica, porque o Brasil é independente de água. Beleza. Só que o tempo vai passando, o progresso vai chegando e nem todo o processo foi feito através de planejamento sustentável. Se eu não tenho um planejamento sustentável, eu vou perdendo isso aí. Vamos imaginar aqui nós dois, nós todos, pessoal do oitavo ano. Pensa daqui a 20 anos, como serão as cidades, como será a disponibilidade de energia. Hoje, não sei na sua casa, aqui no meu bairro é 3 dias com água, 3 dias sem água. Por que eu estou fazendo isso? Porque já não tem mais água abundante para todo mundo. Então, daqui a 10 anos, possa ser que seja 10 dias sem água e um dia com. Para tu ter ideia. A gente está falando assim, mas
esses recursos naturais, eles vão durar a vida toda, né? Vamos pensar juntos. Eu não estou pensando agora, você não está pensando agora, mas tem gente pensando. Os engenheiros elétricos estão pensando, os biólogos estão pensando, os geólogos estão pensando. Onde é que a gente vai parar desse jeito? Por que é tão importante brigar hoje pela questão das queimadas, pela questão da diminuição das queimadas, pela implantação de mais árvores, para a gente fazer um equilíbrio. Queimou aqui, plantou aqui. Queimou aqui e não plantou aqui, toma poluição para cima. Então, a gente precisa pensar a nossa estadia aqui na Terra. O que eu estou fazendo para melhorar o ambiente? De que forma eu posso fazer isso? Isso passa por educação. Já falei que a gente podia colocar sustentabilidade, meio ambiente, como sendo matéria obrigatória nas escolas desde pequeno. Para a gente poder manter o meio ambiente equilibrado. Tranquilo? Beleza? Países mais industrializados do mundo. Quanto mais indústrias tem um país, maior será a sua condição de produzir energia. Tem que ter isso, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Os países mais industrializados do mundo, por exemplo, a China, usa demais isso aqui, ó, carvão como fonte principal de energia. Porque naqueles locais, ainda tem uma grande quantidade de carvão. Lembra que carvão está na terra. Ele vai precisar cavar para retirar esse carvão. Existe ainda, naquele local, uma grande abundância. Estou fazendo um desenvolvimento, um planejamento para um local onde eu tenho carvão, mas para aqui no Brasil não podia ser, porque a gente não teria essa facilidade. O desenvolvimento tecnológico, o que tem a ver o desenvolvimento tecnológico com relação ao que a gente está pensando? Quais os recursos que possuem altos custos ou são muito poluentes podem se tornar muito competitivos a partir do momento que se investe em desenvolvimento tecnológico? Recursos de alto custos ou são muito poluentes podem se tornar muito competitivos no momento em que se investe em tecnologia de desenvolvimento. Por exemplo, quando a energia solar apareceu, era muito cara. Ainda hoje é um pouco cara. Mas a partir do momento que não tem um desenvolvimento tecnológico, continua havendo ainda um pouco de perda de dinheiro, porque quando a gente não tem o desenvolvimento tecnológico para aquele meio, para aquele recurso, eu vou ter que importar, eu vou ter que contratar alguém, todos os materiais serão importados. Então, o ideal é que nós consigamos, primeiro, aprender aquela tecnologia para depois trazer para o nosso país e aí, consequentemente, tornar a tecnologia mais fácil de ser encontrada. É a lei da oferta e da procura. Se eu tenho mais energia eólica, mais energia solar, quanto mais empresas eu tiver, mais competitividade o mercado financeiro terá. Então, o preço vai diminuir. Enquanto você só tem uma empresa, essa empresa vai dizer o preço que ela quiser. Mas se eu tiver duas empresas, essas vão competir pelo preço. Se eu tiver três, vão competir mais ainda. E assim sucessivamente. O desenvolvimento tecnológico ele tem que vir aliado a um pensamento de que vamos desenvolver o país. Por exemplo, a gente está com uma tecnologia de celular de 4G. Está chegando de 5G. Os outros países já estão, Coreia, Japão, já estão super avançados, Estados Unidos estão muito avançados em relação a gente. Quando essa tecnologia vem aqui, como a gente não tem ainda uma empresa
com todos os recursos, a gente vai ter que importar uma empresa de fora para fazer todo o trabalho. Por exemplo, Microsoft. A Microsoft detém um monte de segredos, só ela sabe fazer, e ela vende para todo mundo. O computador que a gente está usando aqui, o Zoom que a gente está usando aqui, é disponível para a gente, mas se paga por isso, pela tecnologia. Quem for fazer, no caso, vocês vão fazer computação, você faz um programa e esse programa é seu. Você vai vender esse programa para o pessoal. Então, PowerPoint, né? Tudo isso vai ser vendido de acordo com a tecnologia que você desenvolveu. Então, quando a gente faz um planejamento energético, a gente tem que primeiro ter um desenvolvimento tecnológico, a gente tem que ter tecnologia para isso. A gente não pode implantar energia eólica, energia solar, se a gente ainda está importando esses fatores. Vão ficar muito caros, altos custos desses projetos. Tá certo? Para você ter uma ideia, aqui no Cabo de Santo Agostinho, agora tem fábrica de fazer aquelas pás que giram na energia eólica. Cada pá daquela, que é bem grandona, ela é feita aqui no Cabo de Santo Agostinho. Só tinha, antigamente, na Holanda, detinha a tecnologia. Agora não, agora quem tem também. Tá certo? Então, o custo começou a diminuir, o custo da energia eólica. Tá certo? Na próxima aula, a gente começa aqui. E nas aulas ao vivo, pessoal, a gente vai continuar dialogando sobre isso, ok? Para todos vocês, eu vou passar uma tarefa depois para você desenvolver, pensar como você faria se tivesse uma cidade e como você iria fazer um roteiro de fazer daquela cidade que ela tenha um desenvolvimento sustentável com relação à energia que você iria escolher. Ia ver o local, ia ver se ela tinha disponibilidade energética, se tinha rio, se o rio era muito pequeno, e aí você vai pensar e desenvolver consigo mesmo, ok? Próxima aula, a gente começa aqui, ok? Tranquilo? Valeu, feras!